Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 1, verso 3, que diz: Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Bom, queridos, continuamos nosso estudo do Evangelho de João. E ele, como explicamos, ele está fazendo seguindo o mesmo roteiro do livro de Gênesis, no capítulo 1, ou seja, tratando primeiro da criação de todas as coisas. E aqui ele deixa bem claro que todas as coisas foram feitas por intermédio do Logos, por meio de Jesus Cristo. E a primeira coisa que nós vemos aqui, queridos, é, primeiro, que todas as coisas foram criadas, todas, sem exceção. Então, antes de todas as coisas, só havia Deus. Só Deus e o Logos, que era Deus. Então, todas as demais coisas que existem, elas foram criadas. Ou seja, não existe nada eterno, com um passado eterno, a não ser Deus. Então, o universo, por exemplo, ele é uma criação, ele não é eterno. Isso é algo muito interessante, queridos, porque todas as religiões do planeta, em qualquer continente, todas as religiões, sem exceção, tratavam o universo como algo eterno. Havia o mundo e daí, de alguma forma, começaram a surgir as criaturas, mas o mundo, o universo sempre existiu. Somente na concepção judaico-cristã que o universo é algo que foi criado. Havia, por exemplo, um debate muito grande no meio científico, se o universo ele teve um princípio ou se ele era algo eterno. E a imensa maioria cria que o universo era eterno, que a matéria, o tempo eram eternos. Porém, tudo isso caiu por terra com diversos experimentos científicos, pelo menos 6 experimentos mesmo, realizados e comprovados, mostrando que o universo tem um início. E para explicar esse início, claro, aí surgem diversas teorias, uma delas é a do Big Bang, que é algo extremamente consolidado no meio científico. E aí não nos interessa a forma que foi realizada a explicação científica. O importante é que a própria ciência hoje detecta experimentalmente que o universo é algo que teve um início. E veja como isso é interessante. Isso, somente por esse fato, você já põe por terra todas as outras religiões do planeta que criam que o universo era eterno, sobrando aí a única religião com explicação correta cientificamente do início de todas as coisas, como o cristianismo. Mas isso, queridos, já filosoficamente já era comprovado, que o universo não pode ser eterno. Se você for pesquisar aí o argumento cosmológico, Kalam, ele era um filósofo árabe que ele mesmo demonstrou claramente que o universo não pode ser eterno. E algo, se você quebrar a cabeça um pouquinho, dá para entender. Porque se o universo fosse eterno, ou seja, você poderia retroceder no tempo infinitamente, do momento de hoje, agora que você está ouvindo essa mensagem, você pode retroceder no tempo infinitamente e nunca vai chegar no início, porque não há um início, já que o universo é eterno. Só que, como que, se você nunca vai chegar no início, como que de lá para cá, são infinitos segundos, chegaria no tempo atual? Se é impossível atravessar o infinito. Então não tem como o universo ser eterno, porque senão jamais chegaria no momento atual, porque teria que passar infinitos segundos para chegar até aqui. Então não é possível. Teve que haver um início. Ou seja, se você retroceder no tempo por milhares, milhões e bilhões aí de segundos, tem um momento que você chega no momento que houve um início, que houve a criação, surgiu o tempo, a matéria e o espaço. Essa criação é o que nós estamos vendo aqui no primeiro capítulo de João. Então, houve uma criação e todas as coisas foram criadas. Bom, e no verso de hoje diz que todas as coisas foram criadas por meio de Jesus Cristo. Do anjo mais poderoso e mais elevado até o ser vivo menor que seja
inclusive seres não vivos, né? Bactérias, átomos, coisas minúsculas como coisas gigantescas, da maior galáxia ao menor elemento atômico. O Salmo 33, verso 6 diz que pela palavra do Senhor foram feitos os céus e tudo que existe. Essa palavra do Senhor era traduzido como Logos, aí no próprio Antigo Testamento. Já em Efésios 3, verso 9, diz que Deus criou todas as coisas por meio de Jesus Cristo. E aí vem a pergunta, né, querido? Se todas as coisas foram criadas por meio de Jesus Cristo, será que Jesus, né, o Logos aqui, ele é um mero instrumento de Deus? Ou seja, Deus utilizou o Logos, utilizou Jesus como um instrumento, como uma ferramenta para criar todas as coisas. Será que seria assim? Não, queridos, não é assim. A Jesus não foi delegado um poder especial, era um poder que era dele próprio, foi ele que fez. Por que isso, queridos? Porque a criação foi criada, tudo foi criado, né? Existe uma doutrina chamada Creatio ex nihilo, ou seja, tudo foi criado a partir do nada. E você trazer algo que não existe para a existência, algo que não existe para a existência, você precisa de um poder, de todo o poder do universo. Você precisa da onipotência. Você precisa ser todo poderoso. É diferente, por exemplo, você pegar, né, um cimento e construir uma casa, porque você está pegando algo que existe e somente modelando. Agora, algo que não existe, você criar, aí você precisa da onipotência. E claro, a onipotência, todo o poder, Deus não poderia tirar todo o poder dele e entregar a Jesus, olha, agora vai e cria todas as coisas. Não, Jesus era Deus e ele tinha esse todo o poder e por isso ele mesmo fez pelo seu próprio poder que ele tinha de, a partir do nada, criar, trazer à existência todas as coisas. Bom, lá em Gênesis capítulo 1, verso 3, tem o famoso texto, né, Fiat Lux, né, traduzindo, disse Deus, haja luz e houve luz, né? Então, lá em Gênesis diz que Deus estava criando. E aqui em João está dizendo que Jesus está criando. Isso, novamente, está de acordo, está coerente com o que nós já vínhamos comentando, né? Se Deus estava criando e Jesus estava criando, os dois ali eram um só realizando essa tarefa. E como nós vemos no verso 26 de Gênesis 1, né, Deus dizendo, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Né? Deus não era um só, senão ele diria, eu farei o homem à minha imagem, conforme a minha semelhança. Mas veja que é uma pluralidade, mostrando que Deus ali não era uma única pessoa. E é importantíssimo lembrar, queridos, que não apenas Jesus criou todas as coisas, mas Jesus mantém todas as coisas continuando a existir. Né? Não é apenas que ele criou e pronto, todo mundo agora vive independente dele. Não, querido, você só existe. Né? Esse celular na sua frente só existe. E o ar que você respira, o sol que você está vendo, tudo isso só existe porque Jesus garante isso, porque Jesus quer isso. Senão não existiria. Lá em Colossenses 1 diz que nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Veja de novo, né? O poder de Jesus e ele só pode ser Deus, né? Porque todas as coisas foram criadas para ele. Acho que Deus criaria todas as coisas para homenagear uma criatura. Não, isso seria totalmente fora de propósito. Agora, o verso em Colossenses 1 continua. Ele é antes de todas as coisas e nele subsistem todas as coisas. Ou seja, tudo continua a existir graças ao poder de Jesus, senão não existiriam mais. Em Hebreus 1, nós também já lemos esse trecho, que também diz exatamente isso, que ao Filho, e por meio de Jesus Cristo, ele fez também o mundo, sendo ele o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder.
Então Jesus, ele não apenas criou, mas ele é o mantenedor, é ele que sustém todas as coisas, a existência depende dele até hoje. Então nós devemos a Deus não apenas o nosso surgimento e o surgimento da natureza e de tudo que existe, mas inclusive a continuidade dessa existência depende dele. É por isso que quando Deus apareceu a Moisés e Moisés perguntou a Deus, bom, quando alguém me perguntar quem foi que me apareceu, qual o nome que eu direi? Qual é o seu nome, Deus? Aí Deus falou, olha, eu sou o eu sou. Então o próprio Deus se deu o nome de eu sou, que é Yahvé, eu sou. Por que Deus se deu esse nome de eu sou? Porque só ele é, queridos. Só ele tem o poder de existir por si próprio. Ele não depende de ninguém para existir. Ele sempre existiu e ele existe por si próprio. Ele é o único ser autoexistente. Todo ser humano precisa de Deus para existir. Então, quando alguém disser para você, né, um cético, um ateu, eu não sei, para que serve Deus? Olha, para essa pessoa estar existindo, para essa pessoa estar fazendo essa pergunta, ela já depende de Deus. Senão ele não existiria. E vai depender de Deus, inclusive, para continuar existindo eternamente, se ele o quiser. Se essa pessoa quiser continuar existindo eternamente, depende de se voltar para Deus. É por isso que, para Adão e Eva, Deus diz, olha, não comam dessa árvore, não se afastam de mim, não me desobedeçam, não saiam da minha presença, porque senão vocês vão morrer. Vocês vão morrer. Veja que Deus não está dizendo, olha, eu vou matar vocês se vocês me desobedecerem. Que é como muita gente interpreta, né? Olha, Deus já está ameaçando Adão e Eva de morte, ele vai matá-los. Não, meu irmão. O que ele está dizendo é o óbvio. Só existimos graças a Deus. E se o ser humano se afasta de Deus, vai para longe de Deus, ele está indo para longe do quê? Está indo para longe da vida, da fonte de toda a vida. E se você vai para longe da fonte da vida, para onde que você vai? Você vai para a morte. Você está saindo, se afastando de quem está lhe dando vida, quem está lhe dando existência. Então Deus só falou o óbvio, olha, se vocês forem, vocês vão morrer. Como se ele estivesse dizendo, olha, se você mergulhar no mar, você vai molhar. Ele não estava ameaçando jogar água neles, ele só estava dizendo, se vocês entrarem no mar, vão molhar. Se vocês se afastarem da vida, é óbvio que vocês vão morrer. Então, queridos, o universo não é eterno, ele é criado, isso é cientificamente comprovado, e tudo foi criado por meio dele, de Jesus Cristo, e tudo permanece de pé, permanece existindo, graças a Cristo, e só vai continuar existindo aqueles que desejarem viver com Jesus para sempre. Meus amados, que Deus lhes abençoe, a graça e a paz do Senhor.